faculdade com o Enem. Aluno Bem-vindos, estamos começando a série Redação no Enem 2018. Vamos disponibilizar aqui no canal uma série de aulas com técnicas e orientações para você fazer uma boa redação no Enem. Aproveite, já deixe seu like, faça sua inscrição e compartilhe o vídeo também para seus amigos e colegas. A nossa primeira videoaula da série vai abordar, de forma geral, como é a redação no Enem e como você vai desenvolvê-la. Para este efeito, vamos passar por fase a fase, desde o princípio ao fim, no processo de elaboração da sua redação. Vai ser mesmo orientações para você conhecer o que é a prova de redação do Enem, entendê-la e começar a desenvolvê-la de forma tranquila, certo? Tudo isso porque nós sabemos que são muitas as dúvidas aí no processo de entendimento da prova de redação do Enem e o seu consequente desenvolvimento, né? Muito bem, então nós já vamos começar apresentando para você como é a prova de redação do Enem. Ela se caracteriza, pessoal, justamente por o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, certo? Mas e aí, o que é um texto dissertativo argumentativo? Trata justamente de uma abordagem baseada na defesa de um ponto de vista, de uma opinião, certo? Essa sua opinião, esse seu ponto de vista sobre o assunto, é óbvio. Se tem um assunto, você tem uma opinião própria. E é esta opinião, que é justamente o seu ponto de vista, que vai estar ancorada em uma argumentação consistente, caracterizada por dados concretos e fatos a respeito daquela problemática abordada. Então é isso que é o texto dissertativo argumentativo. Uma opinião sobre o assunto e os argumentos que defendam a sua opinião, certo? Argumentos consistentes. É isso que caracteriza o texto dissertativo argumentativo e é esse o tipo de texto que o Enem vai exigir, ok? Enquanto a temática de redação do Enem, ela sempre será dentro do campo social, científico ou político, ok? E normalmente são problemas da atualidade, são problemas atuais, tá ok? Por mais que aparentemente tais problemas pareçam estar ocultos, mas não, eles estão atuais, estão em evidência e é isso que o Enem vai cobrar, ok? Bem, ainda entendendo como é a prova de redação do Enem, já sabendo qual o tipo de texto que o Enem exige e qual a sua temática, como nós vimos anteriormente, agora é hora de saber como tal proposta é apresentada. A proposta de redação do Enem virá acompanhada de 3 ou 4 textos motivadores que vão te auxiliar para o entendimento da proposta, certinho? Esses textos motivadores vão ajudar você a pensar no tema, a refletir sobre o tema e assim desencadear a sua opinião, desencadear o seu ponto de vista e os consequentes argumentos que vão defender esse ponto de vista. Por isso é que você deve ler esses textos motivadores de forma bem atenciosa. Além disso, esses textos motivadores vão vir de várias formas textuais, certinho? Vai vir na forma escrita, texto escrito normalmente, também texto na forma de desenho sobre a problemática e também em forma de gráficos. Pode acontecer que venha também na forma de gráficos. Então vai ser tipo de texto bem diversos que vão vir aí para poder te auxiliar no entendimento da proposta de redação, certo? Então é isso aí que vai caracterizar esses textos motivadores. Já agora, já entendendo como é a proposta de redação do Enem, ok? Vamos para o passo 1, como que você vai começar a desenvolver a sua redação. Depois de você saber tudo a respeito da proposta do Enem, que você já entendeu, é hora de começar a desenvolver o seu texto. Primeiramente, obviamente, você vai ler atentamente o tema e os textos motivadores, como eu te falei anteriormente, para que você compreenda bem
ao que a proposta pede, ao que a proposta exige, ok? Nessa leitura, você já vai começar a pensar no projeto da sua redação, qual o seu ponto de vista e quais os argumentos para poder defendê-la, certo? Com relação aos textos motivadores, eu chamo a atenção aqui para um elemento importante. Os textos motivadores, como falei, são para servir de base para o seu entendimento da proposta de redação. Nem pense em copiar na sua redação trechos do texto motivadores. Se isso acontece, sua redação receberá nota 0 de imediato. Então, jamais copiar trechos dos textos motivadores. Eles são para servir de suporte para você entender e refletir sobre o tema, certinho? Portanto, fique ligado. Muito bem, o passo 1 é ler justamente a proposta, entender e ficar de olho, certo? Com relação ao que diz os textos motivadores para você não copiá-los na sua redação. Enquanto o passo 2, agora que você já leu e compreendeu a proposta, você vai pensar sobre o tema e desenvolver a sua opinião sobre determinada temática. Essa opinião será a sua tese na redação, será o seu ponto de vista. Ora, em todos os assuntos temos uma opinião própria, é claro, né, pessoal? Então, na redação vai funcionar justamente dessa forma. Por isso que é algo simples. Vai ter o tema, nós vamos entender o tema, e a partir daí vamos desencadear, tirar nossa opinião a respeito daquele tema, a respeito daquela problemática abordada, certo? E a partir daí você vai desencadear os argumentos de defesa dessa sua opinião, certo? Que você extraiu do assunto, certinho? Então, passo 1, leitura atenciosa e entendimento da proposta. E o 2, você vai começar a pensar no projeto de sua redação, começar a pensar na sua tese, na sua opinião sobre o assunto e, por diante, desencadear os argumentos de defesa de sua tese, certo? Muito bem, aí está apresentado o passo 1 e 2, ok? Um elemento que eu chamo bem a atenção, um dos erros mais cometidos no Enem é a fuga ao tema. Para que isso não ocorra, você deve prestar bem atenção no desenvolvimento de sua tese e os argumentos que a sustentam, para não fugir do tema proposto, certinho? Então, pessoal, se isso acontece, se a fuga do tema acontece, a redação vai ser 0 logo de cara, ok? Então, para evitar esse risco, o que é que você vai acontecer? Leia e releia a proposta por inteira, para você começar a pensar no projeto de sua redação. Faça um projeto de redação antes de desenvolvê-la. Isso é fundamental. Qual o projeto? Minha tese vai ser isso, e os argumentos que eu vou usar para defender é justamente isso e isso. Aí você vai conferir se está dentro do tema, se está de acordo com o tema, o que você está pensando em desenvolver. Esse é um breve projeto de redação, certinho? É pensar justamente no que você vai falar. Esse planejamento é tudo. Eric, mas e o tempo? Não vai dar tempo para fazer isso tudo. Dá sim. Basta você começar a praticar redação desde já. Em casa, vai treinando, observando o tempo em que você desenvolve. Vá se organizando, porque no Enem você vai fazer uma redação de forma bem tranquila, disso eu tenho certeza. Basta seguir essas orientações, certinho? Bom, eu dividi essa aula em duas etapas. Na primeira etapa, que é essa presente, nós estamos apresentando como é a proposta de redação e o passo 1 e 2 para você começar a desenvolver a sua redação. Na parte 2 da aula, que está disponível aqui no canal, que você vai conferir, terminando de ver essa aqui, você já parte para a segunda parte, que é a continuação dessa, nós vamos partir para o passo 3 e 4, que são os outros passos aí fundamentais para o desenvolvimento da sua redação, certo? Quer uma consulta particular a respeito de redação do Enem? Entre em contato através do e-mail que está aparecendo na parte inferior da tela, certo? Além disso, dê seu like, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e divulgue para seus amigos, para seus colegas.